Começou mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, em parceria com o Corecon, mais um programa dessa temporada 2022. Hoje, para falar um pouco do cenário econômico que a gente enfrentou aí nesses últimos anos e quais as perspectivas para 2023, um novo governo, uma nova equipe econômica, uma proposta de PEC que já está causando polêmica e que, para a gente entender um pouquinho como que isso funciona, precisamos conversar com quem entende, com os especialistas. E hoje, meu convidado aqui no EDD é Marcel Domingos Solimeu, que é economista da Associação Comercial de São Paulo e que tem pouquinho de experiência. Exato. Marcel, obrigado por aceitar o convite de vir aqui ao EDD, a essa temporada 2022. É um prazer, duas ordens. Vou começar com a pergunta mais abrangente possível, para depois a gente ir afunilando nos pontos, nos tópicos que forem mais polêmicos, que a gente precisa de polêmica para ganhar engajamento nas redes sociais, não, brincadeira. Quais as perspectivas? Pergunta mais abrangente possível. A gente está vendo um mercado, desde que a eleição acabou, a gente está vendo um mercado que está sensível, não sei se é a palavra correta, mas um mercado que está dando alguns solavancos, assim, alguns sinais meio complicados. Então, como economista e principalmente fazendo parte aí da associação comercial, quais as suas impressões, melhor do que perspectivas, quais as suas impressões para 2023, para o próximo governo? Não, eu acho que primeiro a gente tem que levar em consideração que nós estamos vivendo um período de incertezas no mundo e, consequentemente, também no Brasil. Nós estamos vendo a inflação na Europa, nos Estados Unidos, em patamares há muito tempo não percebidos, e uma política que está começando agora em vários países, já começou nos Estados Unidos, de elevação de taxa de juros. Isto por um lado. Por outro lado, uma crise energética e ainda um cenário extremamente complicado da guerra da Rússia com a Ucrânia, que tem um reflexo no mercado de alimentos e de energia e que acaba contribuindo também para aumentar a incerteza em relação aos desdobramentos. E o Brasil não pode ficar imune ao que está acontecendo lá fora, mas também tem as incertezas internas. Nós atravessamos 2 anos de pandemia que foram extremamente negativos para a atividade econômica. O dano maior realmente foi o número de mortes, mas prejudicou muito a atividade econômica, o emprego e a renda da população. Este ano, contrariando as expectativas dos economistas, especialmente os do mercado financeiro, que previam uma inflação explosiva e uma queda do emprego e uma queda do PIB, nós vamos fechar o ano com resultados estatísticos positivos. Um crescimento aí na casa de 2,7% a 3%, uma inflação que vem caindo, já está abaixo de 6%, o emprego recuperando e principalmente o crescimento e de número de empresas, embora empresas microempresas, empresas individuais, muito emprego informal, mas de qualquer forma isso tem ajudado aí a uma expansão da economia. Do outro lado, nós temos um aumento forte da taxa Selic, que já tem impacto forte sobre principalmente os bens de maior valor, que vem apresentando desaceleração. Temos aí, até o final desse ano ainda, a expectativa da Black Friday, da Copa do Mundo e o Natal. Na verdade, a Black Friday, que seria no final de novembro, ela já começou. Tem começado com bastante antecedência e, ajudada pela Copa, até a primeira quinzena o comércio teve um desempenho razoável, melhor do que o do ano passado, e até o final do ano acredito que nós vamos ter resultados positivos na comparação
com o final do ano passado. Mas aí vai virar a chave. Que 1º de janeiro não vai ser uma continuidade do 31 de dezembro. Teoricamente, vai continuar o que você vier trazendo em dezembro, você vai carregar no começo do ano. Sim. Mas já com o olhar das mudanças. Como nós não tivemos um programa de governo apresentado, você não sabe por que linha nós vamos tomar. Quando é assim, o mercado procura o quê? Sinais. Vamos ver quais são os sinais que nós temos. Eu acho que os sinais até agora foram muito negativos. Quais são esses sinais? As falas do Lula depois da eleição. Porque o que ele falou antes da eleição era para agradar todo tipo de público. E ele tem falado muito da questão da responsabilidade social, mas contra a responsabilidade fiscal. Quando você olha as pessoas que estão ao redor e muitos que estão no grupo de transição, os sinais são contraditórios. Você tem lá o Geraldo Alckmin coordenando e você tem vários dos indicados, inclusive o mais recente, que foi o Manteiga, que já começou da forma desastrada de não querer a indicação do Ilan para o Banco Mundial. Agora, de concreto, você tem as discussões da PEC de transição. E aí começaram falando de uma PEC de 45 milhões, depois 65, 120, 175. Eu nem considero esses que falaram 250, 300, porque é delírio. Sim. Bom, essa PEC de transição significa gastar fora do orçamento. Como você tem nessa equipe de transição alguns economistas que acham que tem que ter a responsabilidade social, mas tem que ter a responsabilidade fiscal, e de outro lado você tem os economistas do programa de aceleração de crescimento da Dilma, e que defendem que gasto é vida, a gente fica com um dilema como interpretar. Minha leitura é a seguinte: eles vão tentar fazer a PEC com o valor mais alto que conseguirem no Congresso. Acredito que talvez chegue aí para 120 bilhões. Tem um outro dado. Alguns defendem que essa PEC de transição não seja de transição, seja perpétua autorização para gastar fora do gasto para o social. Outros defendem não, só para o ano de 2023, mas agora já Lula e Pacheco lá fora falando de 4 anos. Então, nós devemos ter realmente problemas fiscais. Qual é o outro lado do problema fiscal? É a política monetária. Então, aquela expectativa de que a taxa de juros começasse a cair a partir de abril, na medida que está havendo uma desaceleração da inflação, para mim, eu acho que já não mais vigora. Eu acho que a expectativa é que a taxa de juros continue alta e até alguns mais pessimistas, eu não estou tão pessimista assim, que acham ainda que pode subir. Eu acho que não tem mais espaço para subir a taxa de juros. Então, a expectativa preliminar é essa. Agora, a outra consequência é aumento da carga tributária. Eu não tenho dúvida que eles vão tentar um aumento da carga tributária. Eu não sei quando, como e quanto. Mas a pretexto de reforma tributária e de corrigir distorções, nós vamos ter um grande trabalho lá no Congresso para não ter um aumento muito forte da carga tributária.
Reforma tributária, talvez uma revisão da reforma previdenciária que foi feita e uma reforma do funcionalismo estão na pauta. Não sei se vai ter ambiente para que essas 3 reformas sejam feitas, mas estão na pauta. Eu queria te fazer uma pergunta, Marcelo. Lá em 2007, 2008, quando a gente teve aquela crise econômica lá do subprime, o Lula deu uma declaração de que a crise chegaria aqui no Brasil, era um tsunami lá fora que chegaria aqui como uma amarelinha. De fato, nós sofremos bem menos do que outros países e conseguimos nos recuperar dentro do possível mais rápido. Na sua fala, você falou da crise energética, da guerra da Ucrânia, trocou alguns outros pontos, inflação, recessão de alguns externa. países, recessão externa, inflação de alguns países importantes como os Estados Unidos e tal, que já era um cenário global complicado. Faltou para a gente aqui no Brasil se preparar, como foi feito lá em 2008, para os impactos desse cenário global? Não, eu acredito que como tivemos a pandemia antes, nós tivemos uma desorganização da economia que acabou tendo reflexo para chegar na situação que chegamos. Agora, nós temos, eu falei do lado negativo da crise global, tudo isso, nós temos alguns aspectos positivos. A safra desse ano vai ser extraordinária, superior do ano anterior. Nós temos um potencial fantástico no campo da energia, a energia limpa. Nós temos minerais que vão ser extremamente demandados para as baterias elétricas. O pessoal fala, vamos usar o carro elétrico. Bom, mas primeiro, qual é a fonte de bateria que vai alimentar o carro elétrico? E segundo, o carro elétrico exige baterias. Baterias exigem minerais, inclusive o lítio, que é bastante escasso, que já explodiu o preço. Nós temos reservas, temos níquel, cobre, tudo isso. Então nós temos alguns aspectos positivos que eu acredito que vai ajudar a segurar um pouco a economia. Mas a taxa de juros nesse patamar acaba realmente segurando em grande parte a atividade econômica. O ponto que eu acho que não está sendo discutido, eu não acredito em reforma administrativa com esse governo. Pelo contrário, eu temo um pouco que haja algum retrocesso das reformas já feitas, inclusive a trabalhista. Mas o que é mais preocupante, no meu entender, é que a reforma tributária, até agora nós não temos um projeto que se possa considerar racional. E os projetos que estão aí, que tem padrinhos fortes nesse governo, a PEC 45, a PEC 110, a meu ver, são desastrosas. Porque a ideia vamos unir 2, 3 tributos, diminuindo o número de tributos, isso significa redução de burocracia. Só que tanto a PEC 45 como a PEC 110 prevê um prazo de transição em que você vai conviver com o sistema novo e o sistema velho. 8 anos numa, 10 anos na outra. Ué, se é urgente, como é que você vai ficar 10 anos mais complicado do que é hoje? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você unir os impostos sem corrigir as distorções, você não vai ter uma... Quais são as principais distorções que precisam ser corrigidas na sua opinião? Bom, o principal imposto mais complicado é ICMS. E o principal fator que causa distorções é a incidência na origem. Quando esse imposto é típico de estados federativos e, portanto, a incidência é no destino. Essa é uma das distorções.
A outra distorção é que você não tem uma legislação uniforme em todos os estados. Então, para empresas que trabalham no Brasil todo, elas têm que se adaptar às legislações de todos esses estados. E a terceira, substituição tributária, que foi criada para alguns produtos que têm poucos fabricantes, muitos consumidores, e que seria mais racional arrecadar, como bebidas, cigarro, veículos, cimento, talvez. E foi generalizada e acaba criando inúmeras distorções. Tem gente que paga mais do que devia, outro paga menos. Agora, eu acho que não é, me preocupa mais, não é só essa parte do consumo. É que deve vir, pelo menos proposta, tributação de dividendo, aumento de tributação de patrimônio, talvez o imposto sobre grandes fortunas tão decantado, e que no mundo todo até hoje não se mostrou um bom imposto arrecadatório. Não? Por que não? Porque o que é uma grande fortuna? Eu fiz uma análise uma vez. Eu não sei exatamente qual é a proposta do governo eleito, mas um dos candidatos na eleição tinha a proposta de tributar grandes fortunas, definir a partir de 20 milhões. Mas o problema aí não é tanto o valor. O que é a grande fortuna? Eu sou dono do supermercado Pão de Açúcar. Vale 500 milhões. Tá bom. Eu só tenho isso, está toda a minha fortuna ali. Aí eu vou ter que pagar um imposto, 1%, 2%. A rentabilidade no último balanço foi 0,5%. Significa o quê? Eu vou ter que me descapitalizar para pagar o imposto. Mas não é imposto sobre lucro e dividendo? Não, o imposto sobre grande fortuna é diferente? É sobre patrimônio. E sobre um patrimônio que já pagou o imposto de renda. Então, é uma ilusão. Nos países que adotaram, muitos mantiveram porque estavam com governos de esquerda, tudo isso, mas ele é pouco eficaz como arrecadação. Entendi. E não é prático operacionalmente, porque eu tenho fortuna, o aposentado aí que tem 10 casas aí, pode dar o valor somado aí desse. Mas aí ele vive naquele aluguelzinho. Então não é racional. Tem correções. Então aí sobre patrimônio. Mas tem correções que se pode fazer no imposto de renda. Eu acho que aí imposto tem. De renda. Tem Era essa a minha pergunta. Você falou sobre patrimônio, que não é um imposto que se mostrou eficiente. Mas sobre lucros, dividendos, heranças, também tem se falado, e a mudança na tabela do imposto de renda, essas outras 4 iniciativas. O imposto sobre herança, ele tem mais ou menos a mesma implicação do imposto sobre grandes fortunas. Eu vou herdar o Pão de Açúcar. E o que eu faço para pagar o imposto? Vendo metade? Ninguém paga imposto com patrimônio. A gente paga imposto com renda. Então, essa é a diferença. O imposto sobre dividendos, que o Guedes defende tanto, nós, acho que uns 9 anos atrás, na época do Everardo, acabamos com o imposto sobre dividendo, aumentando o imposto sobre a empresa, o lucro sobre a empresa, por 2 motivos. Primeiro, simplificar. E segundo, você antecipa a arrecadação. Então, agora o projeto do PL 2337 aí do Guedes, para tributar a grande fortuna, ele prevê você reduzir o imposto de renda de empresa para aumentar os dividendos. Essa é a proposta. As outras propostas que eu tenho visto é simplesmente tributar o dividendo. Se não reduzir o imposto sobre as empresas, nós vamos ter fuga de empresas. Porque a nossa tributação sobre a empresa está mais alta do que dos outros países, exatamente porque ela incorporou o imposto sobre dividendos. Agora, o imposto sobre dividendos,
como está no projeto, ele vai incidir inclusive sobre os dividendos passados. O que isso fez? Descapitalizou as empresas começaram a distribuir os dividendos e depois tomam o dinheiro emprestado e aí os juros é dedutível. Entendi. Então tem distorções. Eu acho que tem, mas o que me preocupa é o seguinte, o resultado final do que eles pretendem é aumentar o imposto, aumentar a arrecadação. E nós já temos uma carga tributária. Mas você vai concordar que pelo menos uma pauta, quando você fala para o cidadão médio, quando você fala que vai aumentar, por exemplo, vai fazer uma revisão na tabela do imposto de renda, onde você vai cobrar mais de quem ganha mais e diminuir o imposto da classe média e de quem ganha menos, tem um apelo popular importante. É lógico. O problema é você balancear isso. Não é? Porque a grande base tributária é de renda mais baixa. Então, você precisa levar cuidado para também não querer aumentar a tributação em cima das outras classes, porque tem impactos econômicos. Porque quem investe é quem tem renda, quem tem dinheiro. Então, eu acho que é possível fazer revisão da tabela. Acho que tem um espaço. Acho que tem alguns segmentos que são subtributados. Mas tudo isso deveria ser analisado em conjunto e, se você aumenta aqui, você reduz aqui, para não aumentar a carga tributária total. Mas eu acho que não é essa. Na medida que estão expandindo o gasto, vai acabar, você tem duas formas, dívida e tributo. A terceira, né? Inflação. Essa expansão de gastos, você se refere à PEC que está sendo votada agora, a PEC da transição. Não só. Tradicionalmente, se você olhar todos os grupos que apoiaram, são grupos do gasto. Eu acho que vai ter correção do salário dos funcionários, eu acho justo. Mas se olhar a experiência anterior do passado, o número de funcionários que aumentou, ele está falando em criar não sei quantos ministérios mais. Cada ministério é um gasto. Sim. Então, você vai ter aumento de gastos, depois cria aqueles comitês, comissões, tudo isso é gasto. Então, eu acho que vai ter aumento do gasto. Quando nós precisaríamos ter uma racionalização do gasto, eu não digo nem redução. No começo da nossa conversa aqui, você lembrou da fala do presidente eleito e da reação do mercado à fala dele. O mercado, depois o presidente até ironizou, falando que o mercado estava sensível demais e tal. Algumas pessoas, eu ouvi alguns analistas dizendo que aquela fala específica foi meio para testar, foi para colocar o pé na água para sentir a temperatura, foi nesse sentido. E que a equipe econômica que foi montada não tem necessariamente esse perfil, né? Especialmente o Pércio Arida, que talvez seja o que está despontando aí para ser o nosso novo ministro da Economia. Mas eu entendo a reação do mercado nesse sentido. A queda e a alta, quem trabalha com o mercado vai faturar da mesma forma. Porque esse é o papel deles. O papel deles é ganhar dinheiro independente do que aconteça. A minha pergunta para você é a seguinte: quais os sinais que esse novo governo tem de dar para acalmar esses agentes econômicos que estão assustados com essa fala do Lula, por exemplo? Não, eu acho que o sinal concreto seria no tocante à PEC de transição, o mais contida possível. Esse é um. O outro é qual será a equipe econômica. Você acha que quando anunciar o porque nome, dá uma... Se você tem Pércio Arida, que tem esse perfil
mais conservador, você tem outros com um perfil mais de favorável ao gasto. Uhum. Então, a composição, por enquanto, é contraditória. Uhum. A não ser que você tire média, né? Sim, sim. Vai ser um pouco assim e um pouco assim. Uhum. Eu acho que esse é o sinal. Não me preocupa tanto essa oscilação do mercado. É comum, né? Esse período É de transição comum. vai acontecer. Período de incerteza é ótimo para especular. Para especular, sim. Isso sim. não tem. Não é, a minha preocupação não é por causa dessa reação do mercado. Uhum. Eu acho que também foi para testar. Mas a minha reação é que o resultado concreto que está sinalizando é de aumento do gasto. Uhum. E o aumento do gasto, você vai ter que buscar qual é a contrapartida. Vai ser inflação, vai ser aumento de tributo, vai ser aumento da dívida, vai ser um pouco de tudo. E o impacto disso sobre a economia por causa da taxa de juros. Uhum. Na medida em que o Banco Central é independente, acredito que ele vai procurar cumprir a função dele. Eu acho que essa dicotomia entre responsabilidade fiscal e responsabilidade social não existe. O que existiria era responsabilidade no uso do dinheiro, que pode ser usado bem ou pode ser usado mal. Não é o fato de destinar para tal categoria ou para aquela categoria. Esse auxílio emergencial, tudo isso, ele tem uma série de correções que precisam ser feitas e que talvez possa reduzir até o montante. O gasto em geral, do gasto público em geral, as PECs do precatório, as PECs do Congresso, são PEC do Congresso pulveriza gasto que você não consegue fazer grandes projetos. Só que agora a gente tem um cenário que esse orçamento, isso que foi conhecido como orçamento secreto, as emendas do relator, eu entendo que as pessoas já absorveram isso como sendo algo absurdo, e de fato é. O Congresso não tem que direcionar o orçamento, quem executar o orçamento, quem executa o orçamento é o Executivo. Exato. O Congresso, a função dele é fiscalizar e cobrar, mas é impossível que isso seja resolvido em 1 ano, 2 anos. Nesse governo, esse valor não vai voltar. E aí, eu entendo que fica complicado para o governo que entrou agora e pegou um cenário onde o orçamento, por exemplo, não previa gastos como auxílio emergencial, etc., retirar da mão do Congresso, negociar com o Congresso a retirada desses valores, por exemplo. É um trabalho, aí falando do ponto de vista político, que eu acho que é extremamente complexo, né? Eu acho que aí também vai entrar muito o papel da sociedade, né? Uhum. Quem vai precisar agora, a sociedade vai ter que se concentrar muito no Congresso. Porque se ela não está de acordo com as medidas que estão sendo anunciadas, o único jeito é trabalhar no Congresso. Mas esse Congresso vai estar aí até 2026, né? Mas a maioria sempre pensa em voltar, né? Ah, não, sim, claro. Não, tem que pressionar o Congresso. Eu acho que, agora, a liderança é muito importante. Uhum. Eu acho que o Lula tem liderança. Isso pode ajudar, para o bem ou para o mal. Uhum. Ele querendo realmente trabalhar em cima disso, ele pode ajudar a que isso seja pelo menos minimizado. Se ele quiser negociar para outras coisas... Agora, Marcel, para gente encerrar, como que você, como economista da Associação Comercial, como que lá na associação vocês estão debatendo e se preparando para um 2023 que vai ter os reflexos de todas as medidas que foram tomadas
pelo governo que está saindo agora, ICMS e auxílio para o caminhoneiro, barará, tudo isso vai ter um reflexo em 2023. Como vocês estão se preparando para enfrentar esses reflexos e o que está sendo debatido lá na associação comercial? Bom, veja, cada setor tem uma situação específica, mas como regra geral, eu acho que a situação, principalmente no primeiro mês, tem que ser de cautela. O empresário não pode simplesmente parar, não vou parar, vou sair de férias, não. O negócio tem continuidade. Ele tem que preservar o caixa e fazendo ajustes pontuais. Talvez a cada dia ele tenha... O empresário convive com o risco. Sim. Agora, o risco você quantifica, põe no preço. A incerteza você não tem como quantificar. Então você tem que jogar na defesa, sem paralisar, porque também jogar na defesa só se o chutão para cima não dá. Então acho que a cautela agora, movimentos muito lentos, olhando, se adaptando, procurando preservar o caixa quem tem, né? E se ajustando. Cada setor vai ter uma realidade diferente que vai depender das medidas que vão sendo tomadas. O que complica um pouco mais é que você pode ter projetos, propostas num sentido e que depois não se mostrem viáveis, né? Então, a incerteza vai ser maior ainda do que só o que o governo quer. Vai ser da soma entre governo e Congresso. E a sociedade vai ter que procurar mostrar que direção quer. E rapidamente, só para a gente falar aqui de São Paulo para encerrar, quais as sinalizações que o governo Tarcísio deu para vocês sobre esses mesmos aspectos? Não, é a sinalização. Se o governo fosse ter continuidade, você tem uma sinalização conhecendo o ministro da Fazenda e o que ele fez, o que ele tentou fazer e não conseguiu e o que ele pretendia fazer. Você tem, lógico, tudo sujeito ao Congresso. Sim. Mas agora você não tem essa sinalização. Pode ser que a nomeação da equipe econômica já seja uma sinalização. Entendi. Então, mas de qualquer forma, cautela e ousadia. Bom, pessoal, é isso aí. Cautela e ousadia. A gente tem que equilibrar esses dois pontos. Pés no chão. Não vai ser fácil, as coisas não vão se resolver em um mês, não vão se resolver em 2 meses. Então, a gente tem que buscar se informar, buscar fontes confiáveis e ter esperança e principalmente cobrar os políticos. Marcel Domingos Silomeu, obrigado por aceitar o convite de participar dessa temporada do EDD. Espero que você volte aqui daqui a alguns meses, agora pós-transição, para a gente entender aí os sinais, se confirmaram todas essas previsões que você fez aqui para a gente. Será um prazer. Bom, e para vocês que acompanharam o Economia Dia a Dia, mais essa edição, obrigado por acompanharem a gente até o final. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui o comentário, entre em contato com a gente chama o Marcel, encaminha as dúvidas para ele ou traz ele aqui novamente para tirar suas dúvidas. Curtam, divulguem, compartilhem. É importante disseminar esse tipo de conteúdo para outras pessoas, para que o tema economia esteja cada vez mais presente na vida do cidadão comum. Muito obrigado e eu vejo vocês na próxima semana. Até já. Tchau, tchau.